E aí, gente, Pai do Senhor, Paz de Cristo, muito boa tarde a todos. Tem tempo que eu não apareço aqui, né? Tem um tempinho já que eu não apareço aqui. Tempinho já que eu não apareço aqui. Vou ficar mais claro aqui, isso. Bota mais luz. Negão, quanto mais luz tiver, melhor. Isso. Vamos ver. Mandar aqui pra galera aqui, pra quem quiser entrar. Quem quiser participar aí da live. Sei que tem muita gente que não vê agora, mas vai ver depois, né? Se quiser mandar um link aqui para você interessante. Nós vamos falar um pouco sobre jejum. Eu estou falando um pouco sobre jejum nesses dias. Falando um pouco sobre jejum. Por que jejum é tão importante? Falar um pouco aqui com você sobre um assunto interessante pra caramba. Deixa eu ver se essa luz aqui tá boa. O negão tem que botar bastante luz, né? O negão tem que botar bastante luz. Deixa eu mandar pra galera aqui. Os amigos. Eu vou falar um pouco hoje sobre jejum. À medida que o povo for entrando, você vai se manifestando aí, dando um glória. Vou enviar para mais gente aqui. Falando um pouco sobre jejum. Essa prática aqui é tão importante na nossa vida, né? Será que jejuar é só ficar com fome? Tem uma função o jejum? Será que é só abstinência de comida? Será que o jejum é só para emagrecer, perder barriga, perder peso? Né? Jejum intermitente? Será que é só para isso? Ou o jejum tem uma função e traz resultados? Vou ler com vocês aqui. Tem muitos textos na Bíblia que tratam sobre jejum. Muitos textos. Mateus capítulo 4, por exemplo. A Bíblia diz que Jesus é conduzido ao deserto, né? Ele é impelido, ele é levado de forma forte ao deserto para ser tentado ali pelo diabo. E a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. É interessante que a Bíblia não diz que ele teve sede. A Bíblia diz que jejuados 40 dias e 40 noites ele teve fome. Isso significa que Jesus pode sim ter bebido água. No caso que nós vamos ler aqui, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, o jejum de Moisés foi um jejum sem água e sem comida. 40 dias sem beber água e sem beber comida. Lógico que esse jejum é um jejum de intervenção divina. Moisés estava na presença de Deus, recebendo um nível de revelação muito poderoso. Então, na presença de Deus, diante da glória de Deus, dentro da presença, da manifestação de Deus, né? O Senhor o capacitou a não ter sede e a não ter água. Então ele conseguiu resistir, né? Ele estava dentro de uma atmosfera de glória muito grande. Então é interessante que Moisés faz esse jejum aqui duas vezes. Ele jejua primeiro quando ele recebe a revelação, e ele jejua depois que ele vê que ele fica frustrado, chateado, irado, nervoso, quando ele vê a corrupção do seu povo. E Deus lhe faz uma proposta, né? A gente vai ver aqui no texto.
Quinto livro de Moisés, Deuteronômio, né? Deuteronômio, que quer dizer repetição, né? Quando você lê o livro do Deuteronômio, que é o quinto livro de Moisés, você vai ver que Moisés está repetindo toda a lei, relembrando todos os fatos entre os 40 anos que Moisés passou com o povo de Israel, peregrinando pelo deserto. Então vamos lá. E subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. 40 dias e 40 noites. E o Senhor me deu as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E nelas estava escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte. Olha só, hein? No meio do fogo, no dia da assembleia. E sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, que o Senhor deu as duas tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito, olha só, o pronome ali que Deus usa não é possessivo, meu povo. Ele diz assim, o teu povo. Então já não era mais povo de Deus, era o povo de Moisés. Vê? E sucedeu que no fim dos 40 dias o Senhor me deu as tábuas de pedra e as tábuas da aliança. E o Senhor me disse, levanta-te e desce depressa, porque o teu povo, o povo era de Deus, mas Deus aqui está falando assim, o povo é seu, Moisés. Eu não quero esse povo para mim não, porque esse povo quebrou a aliança, esse povo se corrompeu, esse povo me desprezou, esse povo murmurou, esse povo não me quer, esse povo é obstinado, esse povo é problemático, esse povo é desobediente. Porque o teu povo já se tem corrompido. E cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. E fizeram para si uma imagem de fundição. Verso 13. E falou-me ainda o Senhor, atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixai-me que eu destrua. Olha só a proposta que Deus faz para Moisés. Será que eu e você hoje não atentaríamos a essa proposta? Tem gente que a gente quer matar, não é verdade? Tem pessoas que a gente às vezes deseja até a morte. São pessoas tão ruins, né? Pessoas tão problemáticas. Pessoas que nos fazem mal, que nos traíram, que nos enganaram, que pisaram na bola, né? Tem hora que a gente deseja a morte. A gente é ser humano. Deus podia matar esse cara. Deus podia matar essa mulher. Acabava com os meus problemas. Acabava com as minhas dificuldades. Deus podia exterminar. Para que Deus vai ficar tanto tempo lutando com esse ser, com essa pessoa, na hora da raiva, na hora da ira, não é verdade? A gente quer que Deus elimine certas pessoas, né? Deixa-me que destrua. Olha que proposta que Deus faz para Moisés, hein? Será que hoje a gente não ia aceitar? E o seu nome debaixo dos céus, e te faça de ti uma nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as duas tábuas da aliança estavam ambas em minhas mãos. Verso 16. E olhei, e eis que haveis de pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as duas tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. Perceba que as tábuas que ele ficou 40 dias e 40 noites para receber. Em oração, em revelação, diante da presença de Deus. Olha o preço que esse homem pagou. E em um momento de ira ele quebra e se desfaz aquilo tudo. E me lancei perante o Senhor como antes. Mais 40 dias e mais 40 noites. Não comi pão e nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para vos provocar a ira. Porque temi por causa da ira e do furor,
com que o Senhor estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Eu intercedi e o Senhor me ouviu. Você talvez já parou para pensar na sua vida que talvez você só está de pé, você só está vivo porque tem alguém intercedendo por você? Você já parou para pensar que você só está vivo, você só está viva, você só está empregado, você só está tendo sucesso no seu emprego, na sua casa, na sua família, porque tem alguém de joelhos ali intercedendo por você? Você já parou para pensar nisso? Você também já parou para pensar que se essa pessoa desiste de interceder por você, e aí, como vai ficar? Talvez Deus quer executar a justiça dele, porque Deus também é graça, mas também é justiça. E se essa pessoa resolver parar de interceder por você e Deus resolver aplicar a sua justiça, né? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Então, é interessante que Deus ouviu o apelo, Deus ouviu a intercessão. Moisés aqui, ele tipifica o Espírito Santo. Paulo diz lá em Romanos que nós não sabemos pedir como convém, mas esse Espírito intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele que organiza a nossa oração. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Nós não sabemos pedir da maneira correta, nós não sabemos fazer da maneira certa, da maneira correta, mas esse Espírito ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. E tem uma versão que diz assim, gemidos impronunciáveis. Não é? Então nós não sabemos pedir da maneira correta, mas esse Espírito, o Espírito Santo, intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o papel de intercessor é poderoso na nossa vida. O efeito de um intercessor na nossa vida é simplesmente poderoso, né? Nós não somos os mesmos sem o intercessor. Você só está de pé porque existe alguém que está intercedendo por você, intercedendo pela sua casa, intercedendo por sua família, pedindo a Deus que lhe dê livramentos, que te guarde, que te proteja, né? Que te proteja, que te abençoe, que te guarde, que te mantenha de pé. Então Deus ouviu o conselho de Moisés e não destruiu o povo. E olha só que interessante. Porque temi por causa da ira do furor do Senhor. Porém eu tomei o vosso pecado e o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei moendo bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Ou seja, o povo bebia água que descia do monte. E a água ficou com gosto de ferro, com gosto de minério, né? E o povo teve que beber aquela água amarga. Por quê? Porque o povo precisava se lembrar da amargura do pecado. Porque o pecado ele gera amargura. O pecado ele precisa gerar em nós amargura. Se você é alguém que está acostumado com o pecado, você já perdeu o temor. Você já perdeu o temor. Se você é uma pessoa que você já se acostumou, que você já está na prática do pecado há muitos anos, há muito tempo, e você já não sente que aquilo lhe faz mal, ou que você não tem, ou você perdeu a consciência de que aquilo vai destruir a sua vida, você já perdeu o temor. E essa é a parte mais perigosa, esse é o momento mais perigoso da vida de uma pessoa, quando a pessoa perde o temor, quando a pessoa perde, sabe, o senso de temor. Eu estou fazendo errado, essa vida não é para mim, esse não é o meu lugar, eu não deveria estar aqui.
Porque para quem conhece a palavra de Deus, as coisas do Senhor, quem já viveu um momento na casa do Senhor, na presença do Senhor, você pode fugir, você pode ir, mas cedo ou mais tarde você vai retornar. E o meu desejo é que você retorne pelo amor e não pela dor, né? Que Deus te conceda a graça de você retornar à sua presença pelo amor e não pela dor. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. E aí, uau, isso é poderoso. Isso é poderoso. Talvez o Senhor esteja falando com alguém agora nessa tarde. E também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Aquele que fez o bezerro, aquele que foi o responsável por arquitetar, aquele que foi o responsável por aplicar, né? O plano foi arquitetado por outros, mas foi executado por Arão. Arão fez, tornou real, saiu do papel do projeto e se tornou realidade. E ambos são culpados, tanto aquele que arquiteta no seu pensamento, no seu coração, e aquele que executa, né? Antes de realizar algo, né? Um exemplo, eu vou lá agora no centro da serra. Então primeiro eu penso que eu preciso ir lá no centro, fazer isso, fazer aquilo. Depois eu pego o meu carro aqui, ligo ele e vou lá. Primeiro eu penso, depois eu executo. Tanto aquele que pensa, tanto aquele que executa, ambos são culpados. Então, muito cuidado com seus pensamentos e muito cuidado com as suas execuções. Talvez você ainda não executou, mas você está a um passo de executar. Uau, isso é poderoso. Talvez você ainda não fez, mas você está a um passo de fazer. Então, muito cuidado com aquilo que você pensa. Geralmente, pensamentos se tornam em realidade. Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu penso. E uma ferramenta poderosa para controlar a minha mente, aquilo que eu penso, e o meu corpo, aquilo que eu executo, é o jejum. Você percebe aqui que Moisés jejua 2 vezes, por 40 dias e 40 noites. E reitero a minha fala aqui, esse jejum foi um jejum sobrenatural, uma capacidade dada por Deus de forma extraordinária, porque eu aconselho você que quer jejuar, você que quer buscar de Deus através do jejum, beba água, não fique sem beber água. Reitero a minha fala aqui de Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia não diz que ele, depois de 40 dias, ele teve sede. A Bíblia diz que após 40 dias ele teve fome. Jesus provavelmente consumiu água, porque você não pode ficar tanto tempo assim sem beber água, a não ser que, como no caso de Moisés, ele recebeu uma capacitação de Deus, ele estava dentro da glória, ele estava dentro da presença. A Bíblia diz que o monte ardia em fogo, havia raios, relâmpagos e trovões. Deus desceu em cima daquele monte, a terra tremia, nem os animais poderiam chegar perto daquele monte, tamanha glória de Deus. Moisés estava dentro da glória e a glória de Deus o capacitou a ficar tanto tempo sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro, porque ele estava imerso, inserido, mergulhado na presença de Deus. Fora isso, beba água, não fique sem beber água. Um outro exemplo de jejum nós temos aqui nós temos vários exemplos, né? Por exemplo, o livro de Esther. Esther é interessante
é interessante que Esther proclama ali um jejum por 3 dias pela nação. O povo seria destruído, né? O rei decretou, né? Fez um decreto, né? Por influência de Ramã, que todos os judeus deveriam ser exterminados. Esther fica sabendo, ela era rainha, ela entra na presença do rei. Ela não poderia entrar na presença do rei se não fosse convocada, se não fosse chamada pelo rei. E aí o que acontece? O rei poderia decretar a morte dela, porque ela entrou na presença do rei sem ser convidada, a menos que o rei estendesse o seu cetro. Ele estende o seu cetro, ela toca no cetro, então o rei dá passe livre para ela. E o rei pergunta para ela: Esther, o que te aflige? Até metade do meu reino eu te darei, se você quiser. E ela disse: não, eu quero fazer um banquete para o meu rei, para você e para o primeiro-ministro, que era Ramã. E aí ela faz outro banquete, Ramã vai e ela revela que ela era judia, que Ramã manda exterminar o seu povo, né, usando a mão do rei. É interessante que antes dela entrar na presença do rei, ela convoca o povo povo judeu a fazer 3 dias de jejum. 3 dias de jejum, geralmente, esse jejum de 3 dias são jejuns geralmente ligados à crise. Por exemplo, eu tenho uma crise muito grande, um problema muito grande para resolver. Então a solução espiritual é 3 dias de jejum. Esther está vendo que o seu povo vai ser exterminado. O povo de Israel vai ser exterminado. Os judeus serão exterminados. Os judeus seriam exterminados. Então ela diz: eu quero que cada judeu ore por mim e jejue por mim por 3 dias, porque eu vou entrar na presença do rei, eu preciso tomar uma atitude. Deus me colocou aqui, não me colocou aqui à toa, né? Eu estou aqui porque era a proposta de Deus que eu estivesse aqui. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você: Deus sempre está na frente. Deus sempre está na frente. Deus sempre está na frente. O inimigo pensou que poderia destruir o povo judeu, acabar com o povo judeu de uma vez só, mas Deus já tinha colocado dentro do palácio uma providência. Esther era a providência de Deus para salvar o seu povo. Deixa eu me dizer algo aqui para você. O inimigo pode até pensar que vai armar contra você, que ele vai destruir a sua vida, que ele vai destruir a sua casa, a sua família, os seus negócios. Mas existe em Deus uma providência gerada. Se você recebe, diga amém aí. Existe uma providência de Deus preparada anteriormente, antes do inimigo agir. Deus, pela sua divina sabedoria, pela sua divina onisciência, conhecimento antecipado de todas as coisas, ele já sabe, pela sua presciência, conhecimento antecipado de todas as coisas, pela sua onisciência, aquele que conhece todas as coisas, os seus atributos incomunicáveis, né? A gente chama isso na teologia de atributos incomunicáveis, a sua presciência, aquele que sabe de todas as coisas antes das tais acontecerem, a sua onisciência, aquele que sabe tudo, sabe de todas as coisas. Então, Deus já tinha uma providência. E eu quero liberar uma palavra para você. Deus já tem uma providência para você. Ele já criou um escape para você, né? Ele já tem, como diz o hino, um caminho aberto pelas águas. Antes de Faraó chegar, ele já tem um caminho aberto pelas águas para você, né? E ela convoca um jejum extraordinário. O povo jejua 3 dias. E ela entra na presença do rei. E o povo judeu recebe a sua salvação. O povo não é exterminado como seria. Ela estava no lugar certo, na hora certa, porque foi o Senhor que a colocou ali. Tudo isso
porque ela se dispôs a jejuar. Daniel, no capítulo 10, a Bíblia diz que ele não comeu nem coisa desejável. Isso é interessante. Ele não comeu coisas desejáveis, né? Ele ficou ali por 21 dias, né? 3 semanas, 3 vezes 7, 21 dias ali, sem comer coisas desejáveis. Daniel ficou ali sem comer doce, sorvete, chocolate, se fosse hoje, enfim, carne, vinho, coisas que a gente gosta, né? Coisas desejáveis, né? No meu caso, um bom churrasco, doces, enfim, nada que tivesse sabor. Tem uma Bíblia minha aqui, a Bíblia Católica, ela diz que Daniel ficou nesse jejum sem comer coisas que tenham sabor. Essa Bíblia aqui, ó. Eu tenho várias Bíblias aqui, várias Bíblias. Nessa Bíblia Católica aqui, a edição pastoral, entendeu? A edição pastoral tem essa Bíblia aqui. Ela diz que Daniel ficou sem comer coisas desejáveis, sabe? Coisas sem sabor. Interessante. Ó, Daniel capítulo 10. E nessa ocasião eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que tivesse algum sabor. Nem carne e nem vinho entraram em minha boca. Coisas sem sabor. Ele fez um jejum ali parcial. Ele fez um jejum parcial. Sabe? Você vê ele também no capítulo 1, quando ele chega diante do chefe dos eunucos lá, o Aspenaz. Ele não quer comer aquela comida contaminada. Ele faz esse jejum de só legumes e frutas, né? E a Bíblia diz que após 10 dias que o chefe dos eunucos, o Aspenaz, vem, dá uma avaliada, ele vê que os meninos judeus estavam bem mais fortes, mais gordos, mais robustos do que os que comeram a comida do rei, o vinho que o rei bebia e as comidas que o rei comia. Então, esse tipo de jejum, um jejum com propósito. E a Bíblia diz assim, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Então, é um jejum com propósito. É um tipo de jejum parcial, né? Ele evitou se contaminar. Ele disse, não, eu vou comer isso aqui. Eu vou entrar num propósito. Eu vou buscar a Deus. A principal meta do jejum não é emagrecer, por mais que a gente emagreça. Você perde um pouco da barriga, né? Você emagrece, enfim. Mas o principal objetivo do jejum é buscar a presença de Deus. O principal objetivo do jejum é buscar a face do Senhor. Então, o principal objetivo do jejum eu quero buscar a face do Senhor, eu quero buscar a glória de Deus, eu quero buscar a presença do Senhor, eu quero estar mais perto de Deus. Então, esse é o principal objetivo do jejum, buscar a presença do Senhor. E que possamos, nessa tarde, buscar mais da presença do Senhor, assim como esses grandes homens que buscaram a presença do Senhor. Que Deus possa nos capacitar também, através dessa ferramenta do jejum, a buscar a sua presença. Amanhã eu falo um pouco mais sobre isso, né? E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Deus possa estar abençoando aqui. Dinha Barbosa Paixão. Eoldo Giz. Jaqueline Camp. O Anderson Gordinho, gente boa. Pamela. Te amo, Pamela. Você é bênção. Pastor Gerson Cerqueira. Grande homem de Deus. Luan Tudeia. Enfim, alguns irmãos aqui que entraram. Que Deus possa estar abençoando você, sua casa e sua família. Beijo.
Fique na paz.